pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula 1, parte 2, onde nós vamos focar, claro, em outros assuntos, referente a motor convencional, sistema de proteção contra fogo em motores convencionais. Um sistema completo de proteção contra fogo. Ele inclui tanto um sistema de detectar o fogo, como também apagar o fogo. Para detectar o fogo ou condições de superaquecimento, são colocados detectores nas áreas a serem monitoradas. E o fogo ele é detectado em aeronaves com motores convencionais usando um ou mais dos seguintes itens abaixo: detector de superaquecimento, aumento da razão de temperatura, detector de chama e, claro, detector, o ser humano, o piloto, também é um detector. Lembrando que nem todas as aeronaves de motor a pistão, elas possuem métodos de detecção de fogo. Somente o item 4. E existe, claro, extintores de incêndio localizado na cabine de comando. E esse tipo de aeronave, claro, nem todas serão assim, com esse tipo de sistema. A grande maioria, elas não possuem, mas existem aeronaves com motores a pistão que possuem detectores. Os detectores, nesse caso, os par térmico, interruptor térmico e até mesmo os contínuos. Dando sequência, pessoal, um sistema ideal de detecção de fogo, ele deve incluir o quê? Segue lá o item 1. Sistema que não cause um falso alarme sobre qualquer condições. Rápida indicação do fogo e a sua exata localização. Indicação correta de que o fogo foi extinto após a utilização dos extintores. Indicação de que o fogo foi reativado. Poderá voltar de novo o fogo. Indicação contínua da duração do fogo. Possibilidade de efetuar novos testes, mesmo que o sistema, nesse caso, pegou fogo, mas o sistema ele é resistente a alta temperatura, vibração, água e, claro, detectores que tenham pouco peso, porque o peso na aviação ele é primordial. E os detectores que sejam instalados diretamente na barra da bateria, pois perdeu os geradores, quem vai alimentar o sistema é a bateria, corrente contínua. Exigências mínimas de corrente elétrica quando não houver indicação de fogo. 11º item, cada sistema detector deverá acender uma lâmpada ou mais, até mesmo alarme sonoro. E cada motor deverá ter o seu sistema. O sistema, claro, se for bimotor, quadrimotor, multimotor, cada motor, ou seja, o sistema ele é independente para cada motor. E vamos falar agora dos detectores de fogo. Claro, os 3 sistemas de detectores mais usados, temos aí interruptor térmico, par térmico e os contínuos. Lembrando que interruptor térmico, eles são usados em casos de alta temperatura. Aeronaves antigas, pequeno porte, mas ainda em operação. Par térmico é feito de cromel e constantan, somente em caso de fogo. Claro, também é utilizado em aeronaves de pequeno porte, até mesmo que utilizam motores, nesse caso, convencionais. E os contínuos, eles são muito bem-vindos para motores a reação ou outras áreas também, não só motores, pois ele abrange uma grande área a ser, nesse caso, monitorada. Tá aí, pessoal, o interruptor térmico. Se a temperatura aumentar, o interruptor fechará o circuito. Não existe um número certo a ser instalado. Depende muito do fabricante da aeronave que utiliza esse tipo de detector ou interruptor térmico. Temos aqui um esquemático. Lembram? A simbologia de barramento, energia da aeronave. A outra simbologia no nosso caso, é o circuit break. E o resistor, relé de atenuação. Opa, cadê a suíte de teste? Temos aqui a nossa suíte de teste, localizada nessa região. Consequentemente, o relé de teste. E os detectores instalados, o interruptor térmico, em paralelo. Temperatura aumentou,
Para esse tipo de sistema, a alta temperatura, pessoal, já é uma situação crítica. Detector sentiu calor, consequentemente fecha contato, energizando a lâmpada indicadora. O circuit break evita, claro, né? É um elo de proteção. Observem, para executar o teste também, testando, fechando o contato no relé de teste, gera um campo, nesse caso, uma corrente elétrica, consequentemente, o acendimento do alarme, ou seja, visual da lâmpada indicadora, ok? Os par térmico, gravem bem, pessoal, como já tinha falado para vocês, são feitos de cromélio constantã, e se a temperatura subir rapidamente, o par térmico produzirá uma voltagem por causa das diferenças de temperatura entre a junção quente e a junção de referência. Mais um esquemático, observem, está aqui. Em linha verde é os nossos termopares. E eles, claro, né, controlam a operação do relé. Porventura, situação de fogo, somente fogo, os termopares enviam sinais lá para o relé sensitivo, fechando o contato, nesse caso, energizando, claro, o relé escravo. O relé escravo ele vai controlar as lâmpadas, o alarme visual. O sistema energizado pela corrente elétrica da aeronave, observe que tem um aquecedor, uma suíte de teste, colocando para on, pessoal, vai aquecer, vai trabalhar e aquecer o aquecedor, consequentemente vai estar, neste caso, simulando uma temperatura. Consequentemente, relé sensitivo sente esse calor e envia sinais para o relé escravo, consequentemente, fechando o contato e alarme visual. O circuito contínuo tem aí dois tipos, é o KID e o FENAL. O KID, pessoal, possui dois fios. Um é o massa, o outro é o condutor. E esse fio, claro, ele é envolvido com uma cerâmica especial. Lembrando que o circuito contínuo, o KID e FENAL, são feitos de Inconel. E, claro, né, esse sal eutético ele tem a finalidade, né, ele tem a finalidade de evitar que a temperatura, né, ela, ou seja, esse tipo de detector contínuo, ele vai dar a indicação de alta temperatura, overheat, superaquecimento e até mesmo fogo. Ou seja, se o sistema somente percebeu a alta temperatura, esse sal eutético ele evita que a indicação ela pule para fogo, sabendo que não há fogo. É somente uma alta temperatura. Está aí a imagem do nosso detector perdão, está aí o kit, os dois fios, e claro, está aí o FENAL, né? O FENAL é somente um fio simples, né? E esse fio ele atua como massa e como condutor. E claro, né? A camada de cerâmica está embebida com o tipo de sal eutético, como já tinha mencionado, que reduz rapidamente a sua resistência elétrica quando o elemento atingir a temperatura de alarme. E o sistema FENAL usa um amplificador. Lembrando que é magnético e, claro, esse tipo de detector contínuo, tanto o KID e FENAL, eles possuem uma lâmpada, um alarme visual e sonoro. Está aí a imagem do sistema FENAL, ok? Que é contínuo. Um outro contínuo é o Lindbergh, é um detector também, claro, contínuo, que consiste de um tubo de aço inox contendo um elemento discreto, e esse elemento foi processado para absorver um gás. Está aí o esquemático, pessoal. Observem? Luz e campainha. Suíte de teste, testando o sistema. Consequentemente, também tem o aquecedor. Ele vai simular uma temperatura, consequentemente, esse gás, quando aquecido, expande, atua o diafragma, fechando o contato. A nossa unidade de resposta envia sinais lá para a unidade de força, gerando um campo magnético transformador, modifica o nível da voltagem, se aumenta ou diminui.
Consequentemente, fechando o contato, teremos a indicação tanto alarme sonoro e o visual. Sistemas de aviso de superaquecimento. O que seria isso, pessoal? São usados em algumas aeronaves para indicar as áreas onde há alta temperatura que podem ser focos de incêndio. O número de sistema de aviso de superaquecimento varia com o tipo de aeronave. Temos aí, claro, né, uma indicação em uma aeronave moderna que é chamado de Wing Buddy Overheat, ou seja, né, é a detecção de superaquecimento no corpo e na asa. Lembrando que os dutos de ar quente eles estão instalados no bordo de ataque da asa. Ar quente, combustível, asa, combustível. Consequentemente, oxigênio, ar, são os três elementos, calor, ar e combustível. Por isso que essa região ela é monitorada. Claro, não há garrafa de extinção. Indicação de overheat. Aonde mais? Até mesmo nos trens de pouso também. Não há garrafa de extinção. Há indicação de superaquecimento. E essa indicação, claro, pode ser fogo ou não. Consequentemente, a ação do piloto é baixar o trem de pouso. O ar de impacto vai resfriar o trem de pouso. Claro, o piloto deve respeitar o limite de velocidade da aeronave. Senão, claro, né, teremos danos estruturais, até mesmo, nesse caso, né, o desfragmento, né, do trem de pouso. Temos aí a indicação de fogo, Wing Buddy Overheat, nesse caso, a detecção de superaquecimento do corpo e da asa. Qual é o propósito desse sistema? Aí abaixo temos aqui o painel, pessoal. O sistema de detecção de temperatura, excesso de temperatura ou uma temperatura alta, lá no corpo, nesse caso, na região do ar-condicionado também é protegido, ar quente, claro. O ar-condicionado ele extrai ar, nesse caso, o compressor do motor, ele vai, nesse caso, vai entregar o ar para o sistema de ar-condicionado de pressurização. Até chegar lá esse ar, ele vai estar com uma temperatura um pouco extrema. E a área do ar-condicionado também é monitorada com sistema de proteção, nesse caso, fogo, superaquecimento. E o sistema de detecção de superaquecimento do corpo e da asa, ele utiliza sensores, elementos sensitivos adjacentes para os dutos pneumáticos. Este monitora o sistema de distribuição pneumática dos dutos para uma condição de superaquecimento. Quando o sistema detecta condições de superaquecimento, acende as indicações visuais, consequentemente, na cabine de comando, no compartimento de voo. E as indicações, elas estão lá na cabine de comando, no painel tal de P7, e o painel tal, chamado de P5, né? É o painel de controle de ar-condicionado e sangria de ar. Está aqui a indicação de Wing Buddy Overheat. Como somente curiosidade, está aqui o painel, a indicação. Ou seja, a ação do piloto é, nesse caso, claro, cortar a fonte pneumática. Observem que há sistema de proteção contra fogo, calor, no corpo e na asa. Vem desde lá o duto do APU, também é monitorado, a região do ar-condicionado, até mesmo, neste caso, o bordo de ataque da asa. Aqui está os detectores contínuos. E estes são, nesse caso, né, os componentes maiores, né, do sistema de proteção contra fogo, o tal do Wing Buddy Overheat. Temos aí os elementos sensitivos, temos aí, claro, o controlador, que é o módulo cérebro, a apostila não cita, somente curiosidade, pessoal. E temos lá o painel, que está localizado na cabine de comando. Está aqui. Temos aqui o módulo, olha só que legal, que bacana, pessoal. É o cérebro do sistema de Wing Buddy Overheat. E, claro, também do trem de pouso também.
Observe que é fácil eliminar panes. Tem um display e possui uma legenda e possui indicações, de acordo com o manual de manutenção. É um manual chamado FIM, é o Fault Isolation Manual, é o manual de isolação de falhas. É lá que o técnico de manutenção ele vai pesquisar, eliminar a falha. Lembrando que este assunto também está codificado na ata 126. E o painel, neste caso, lá na cabine de comando, tem, claro, a indicação de Ewing Button Overheat, lado esquerdo e direito. Ok, pessoal? Lembrando, recapitulando, classe de fogo A, B, C e D. Lembram? Classe A, o fogo é em papel, madeira, tecido, pano. É oriundo na cabine de passageiro, compartimento de bagagens e toalete. Para apagar esse fogo, água ou até o próprio alon. Classe B, produto químico, inflamável, à base de petróleo. Para apagar esse fogo não se usa água. Perigo de espalhar o fogo. Se usa pó químico, CO2, até mesmo o alon. Claro, dentro da cabine não vai usar o pó químico. Classe C, produtos elétricos ou materiais elétricos e eletrônicos. Se usa pó químico? Sim. Se usa água? Sim. Quando está sem energia. Se está energizado, não se usa água. Se usa alon também? Sim. Classe D é o fogo em metais. Se usa água? Não. Perigo de explosão? Se usa o alon ou até mesmo CO2 ou até mesmo, claro, o pó químico também. Sistema de extintores de fogo de CO2 dos motores convencionais, o nosso próximo assunto. Ele é projetado em torno de uma garrafa de CO2 e uma válvula de controle operada na cabine. Essa garrafa ela armazena o tal do CO2, que é o tal do dióxido de carbono, o abafador de chama, sob a pressão requerida para distribuir o agente extintor para o motor. Para operar o sistema de extinção de fogo, uma válvula seletora deve ser comandada para o motor afetado, ou seja, o punho de fogo. Puxar o punho de fogo no formato tipo T, como a apostila cita. Quando puxa o punho de fogo, vai cortar alguns elementos, combustível, elétrica. E, claro, durante o acionamento do punho para um dos lados, vai disparar a garrafa de CO2. O líquido comprimido na garrafa de CO2, ele flui em uma rápida descarga para as saídas da linha de distribuição do motor afetado. Um sistema típico de CO2 consiste de 6 garrafas, montadas 3 em cada lado do alojamento do trem de pouso de nariz. As válvulas de 2 garrafas traseiras de cada conjunto de 3 são projetadas para serem abertas mecanicamente por um cabo, ação mecânica. Em caso de acionamento mecânico, a válvula de enchimento da garrafa dianteira de cada grupo é operada pela pressão de CO2, aliviada das 2 garrafas traseiras através da linha de interconexão. Essa válvula ela é projetada para ser também operada eletricamente quando o solenoide for energizado pela atuação, nesse caso, de um botão lá no painel na cabine de comando. No caso de uma descarga pelos meios elétricos, as válvulas das 2 garrafas traseiras de cada grupo são operadas pela pressão de CO2 aliviada da garrafa dianteira através da linha de interconexão. E cada grupo de garrafa, pessoal, gravem bem, questão de ANAC, possui um disco vermelho. E esse disco vermelho será rompido, extravasado, localizado numa região estratégica da aeronave, a fuselagem. Ele vai ser extravasado para avisar que, nesse caso, houve uma expansão térmica, ou por temperatura, até mesmo pressão. Gravem, por pressão, quando ultrapassa 2.650 psi, temperatura acima de 74 graus Celsius. E o disco amarelo, o que ele indica? Quando houve a ação normal, houve fogo no motor, utilizou o sistema, consequentemente o disco amarelo será extravasado. É assim que funciona o sistema de detecção dos motores convencionais. Pessoal, um grande abraço, bons estudos e até a nossa aula 02. Até a próxima, pessoal!